O vídeo de hoje vai ser sobre um livro que fala muito bem sobre preconceito. Antes da gente começar, eu sou o Davi, este é o canal Acervo de Linhas. Muito obrigado por ter clicado e pelo interesse nesse conteúdo. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o muito bonito Ponto de Vista da Ana Maria Machado e também um pouquinho sobre o Ana Maria Machado, uma autora em perspectiva. Antes de mais nada, eu queria agradecer muito à Editora Global pela parceria aqui com a gente, por ter mandado os livros para a gente conferir, para mostrar e para falar um pouquinho deles aqui no canal. Eu optei por focar no Ponto de Vista, porque eu acho que é um livro que eu queria ter lido quando eu era criança. Antes de mais nada, o Ponto de Vista é um livro infanto-juvenil, é um livro lindamente ilustrado, já vou mostrar para vocês um pouquinho de como que ele é por dentro, e ele tem uma história muito importante. Ele fala sobre preconceito e como a gente vê o mesmo objeto, a mesma coisa, o mesmo lugar de forma diferente se a gente estiver sob um outro ponto de vista. Antes da gente entrar propriamente aqui no conteúdo do livro, eu vou pedir para você deixar o seu like, para você se inscrever se você não tiver inscrição, deixar seu comentário e compartilhar esse vídeo para ele chegar em mais pessoas. Antes de falar um pouquinho do que se trata o Ponto de Vista, eu queria mostrar para vocês um pouco algumas das ilustrações. O livro está muito bonito, ele está lindamente ilustrado. As ilustrações foram feitas por Luciano Tasso e elas são muito bonitas e elas combinam muito aqui com o texto da autora. Não sei se vai dar para ver com detalhes aqui no vídeo, mas o que fala exatamente o Ponto de Vista? O Ponto de Vista narra a amizade de dois garotos no Rio de Janeiro, um que mora numa realidade muito diferente da realidade do outro. Então a gente tem um garoto que mora na favela, numa comunidade, e outro que mora num lugar mais abastado. Eles não moram assim no mesmo lugar, mas eles moram perto, né? Então da casa de um dá para ver a casa do outro, e em uma circunstância ali específica que acontece aqui no meio do livro, eles se encontram, ficam amigos e começam a compartilhar alguns momentos da vida. Isso me fez pensar em como que a gente, até chegar assim a uma certa idade da nossa infância, da nossa juventude, a gente é totalmente livre de preconceitos, é totalmente livre de discriminação. Infelizmente, algumas coisas a gente vai aprendendo ao longo da vida, né? Então, chega ali no fim da infância, no começo da adolescência, a gente tem contato com preconceitos, né, com ideias erradas, com coisas que fazem a gente olhar para pessoas, para lugares com outro olhar. E o que me chamou muita atenção é que aqui a Ana Maria Machado, no Ponto de Vista, leva esses dois garotos, né, esses dois meninos que partem de uma realidade social muito diferente, ficam amigos e um acaba tendo contato com o ponto de vista do outro. Então esse aqui é um livro que eu falei no comecinho do vídeo que eu queria ter lido quando eu era criança, porque além dele ser muito bem escrito, né, ele é quase como se fosse um poema, né, um poema longo e que fala sobre a amizade desses dois garotos. E eu queria ter lido ele quando eu era criança justamente porque ele tem muito forte essa ideia de que pessoas muito diferentes podem se conhecer, podem ficar amigas, se elas tiverem objetivos em comum, se elas gostarem de coisas parecidas. Aqui os dois gostam muito de praia, os dois gostam muito de surf, então é uma coisa que os aproxima. Isso me fez pensar em como que muitas vezes a gente vai passando ali ao longo da vida com alguns preconceitos, que todo mundo tem preconceito em alguma coisa ou em outra coisa, e a gente pode não conhecer pessoas muito legais, a gente pode não ter contato com ideias muito legais, com lugares muito legais, justamente por conta de alguns preconceitos que a gente pode ter. E eu gostei muito aqui do Ponto de Vista que a autora, né, a Ana Maria Machado, ela pega essa história e ela sempre vai colocando no texto algumas oposições, né? Então, um mora num lugar mais rico, outro mora num lugar mais pobre, um tem isso, o outro não tem aquilo, um gosta disso, o outro não gosta disso. O texto da autora, ele vai se construindo assim, é como se fosse por oposição entre várias ideias, e ele vai construindo nessas oposições umas concordâncias, né? Então são dois garotos muito diferentes, que vêm de realidades muito diferentes, socioeconômicas e espaciais diferentes, mas que se encontram e vem ali alguma chama de alguma coisa em comum que os faz se aproximar. Então achei essa ideia muito bonita, o livro é muito bonito, como eu comentei, ele é como se fosse um
grande poema ilustrado. Ele é mais voltado, né, para o público infantil, ele é um livro infantil / infanto-juvenil, mas é um livro que, quando você lê, pelo menos aconteceu isso comigo, é aquele tipo de leitura que dá uma sensação boa, né? Você acaba ficando mais positivo, você tem ali aquele quentinho no coração depois que você termina a leitura. Então, eu gostei muito desse livro, eu recomendo esse livro, por exemplo, se você trabalha com crianças, né? Se você trabalha como professor, como professora, para indicar esse livro para os seus alunos, acho que pode ser uma leitura muito legal. Indico, né? Se você for mãe, se você for pai, se você for tutor de alguma criança, eu recomendo, né, que você passe essa leitura adiante, porque é um tipo de leitura que não só traz essa sensação boa, mas que passa uma mensagem legal também de união, que eu achei muito bonita. E um outro livro aqui que a Global também enviou pra gente é o Ana Maria Machado, Uma Autora em Perspectiva. Este aqui não é um livro infantil, não é um livro infanto-juvenil. Ele, na verdade, é uma coleção de artigos e de estudos sobre a obra da Ana Maria Machado. Eu gostei muito de fazer essa leitura porque eu confesso que eu não tive muito contato com a literatura da Ana Maria Machado ao longo da vida. Já tinha lido algumas coisas dela, mas eu nunca tinha tido a oportunidade de mergulhar a fundo na obra dela. Um texto que me chamou muita atenção aqui nesse livro foi um texto que une a literatura do Graciliano Ramos e a literatura da Ana Maria Machado na chave do preconceito, né? Então é um livro que fala sobre preconceito na obra desses dois autores, e foi um dos textos que eu achei mais interessantes aqui. E ele foi escrito pela Michela Graziosi, e o nome do artigo é A Luta contra o Preconceito em Graciliano Ramos e Ana Maria Machado. Esse foi aqui o texto que mais me chamou a atenção aqui nesse livro. E também um outro texto muito bom que está aqui é um texto que a própria Ana Maria Machado escreveu sobre a obra da Clarice Lispector. Então achei muito interessante esse ponto de vista, o texto é muito bom também. E é uma daquelas oportunidades que uma grande escritora, um grande escritor fala sobre a obra de outro grande escritor. Então gostei muito, muito deste livro aqui, que é Global. Adorei ter tido contato com o ponto de vista da Ana Maria Machado também. E são duas obras que são muito diferentes, né? Uma é infantil e a outra é mais ligada assim ao estudo, ao campo acadêmico, né? Sobre Ana Maria Machado, mas que são muito boas, que vale muito a pena conhecer. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de compra desses dois livros, lembrando que se você comprar qualquer produto pelo link, você vai ajudar o canal. Muito obrigado pela companhia até aqui, até o próximo vídeo, tchau!